Olá, gente querida! Hoje é sábado, dia 15 de abril. Nós estamos concluindo a primeira semana da Páscoa, a oitava da Páscoa. E é com muita alegria que nos encontramos aqui no nosso canal para meditar mais um texto do Santo Evangelho. Desta feita, Marcos, capítulo 16, versículos 9 a 15. Depois de ressuscitar. Edição 1, 2, 3. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto eles estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler é conhecido como o segundo final de Marcos, ou pelo menos parte do segundo final do Evangelho de Marcos. Aqui aparecem sínteses de 3 aparições. Versículos 9 a 11, a aparição a Maria Madalena. Versículos 12 e 13, a aparição aos 2 discípulos de Emaús. E versículo 14, a aparição aos 11. Todos sabemos que há um problema de autenticidade em relação a este segundo final do Evangelho de Marcos. Se vocês olharem em Marcos 16, versículo 8, a forma como originalmente o Evangelho de Marcos terminava era muito abrupta e, de certo modo, colocava em xeque a própria fé da comunidade na ressurreição. Muito cedo, então, os cristãos perceberam que algo estava truncado, que estava faltando alguma coisa. Então, muito cedo acrescentaram um segundo final ao Evangelho de Marcos. Portanto, é um acréscimo da comunidade marcana. É um acréscimo posterior ao término da escritura do Evangelho. Pelo léxico, pela linguagem, pela sintaxe, pelo jeito de escrever, pela maneira, pelo estilo, os estudiosos detectam que o autor do Evangelho de Marcos não é o mesmo autor destes versículos. Portanto, há um problema de autenticidade. Não é um final autenticamente marcano, mas posterior, um pouquinho posterior. Foi escrito provavelmente por um discípulo de Marcos, da própria comunidade marcana,
mas muito cedo foi acolhido como parte desse evangelho. É o bloco que está entre os versículos 9 e 20. Contudo, uma coisa é a autenticidade, outra coisa é forma canônica e inspirada. A Igreja sempre acolheu este segundo final do Evangelho de Marcos como autenticamente inspirada e, portanto, canônica. Esta parte é considerada inspirada pelo Espírito Santo e, por isso, desde cedo foi acolhida no cânon, na lista, na norma. A comunidade cristã, de certo modo, põe o critério de análise e descobre que esse texto está de acordo com a fé da Igreja, está de acordo com a analogia da fé, é utilizado pela liturgia desde muito cedo, é lido em várias partes, em várias comunidades espalhadas pelo mundo afora, especialmente em Constantinopla, em Jerusalém, em Cesareia, em Antioquia da Síria, em Alexandria do Egito e Roma. Algumas cidades importantes também da Grécia, como Corinto. Então, quando um texto é acolhido, é lido pelas comunidades, é meditado, é utilizado na liturgia, quando esse texto está em perfeita sintonia com a fé da Igreja, ele é então declarado inspirado e, portanto, canônico. A canonicidade provém da inspiração. Embora o texto não seja originalmente marcano, ele, contudo, nasce no contexto das comunidades de Marcos. Esse texto é considerado inspirado pelo Espírito Santo e, portanto, foi acolhido pela Igreja desde muito cedo no cânon do Evangelho de Marcos. Resolvida, portanto, esta primeira pendenga, esta primeira questão da autenticidade do texto, demos uma olhada agora no seu conteúdo. Talvez esse seja o primeiro elemento importante. É como se disséssemos: a comunidade marcana faz o Evangelho crescer. A comunidade, na luz e na força do Espírito Santo, como que expande o Evangelho. Ao perceber que estava faltando algo no final do Evangelho de Marcos, e que o versículo 8 terminava o Evangelho de modo muito duro, a comunidade então acrescenta algo para dar um sentido maior de plenitude, sobretudo coligando o Evangelho com o tema da ressurreição. São 3 aparições e nas 3 há um elemento comum. Jesus ressuscitado aparece a Maria Madalena. Maria Madalena comunica aos apóstolos, aos discípulos, mas eles não quiseram acreditar. É a conclusão do versículo 11. Os 2 discípulos de Emaús também experimentam a aparição do ressuscitado, comunicam aos outros, mas eles não deram crédito. É a conclusão do versículo 13. Por isso, no versículo 14, Jesus repreende duramente a falta de fé e a dureza do coração dos apóstolos, exatamente porque eles não tinham acreditado nesses testemunhos daqueles que tinham visto Jesus ressuscitado. A aparição do Cristo ressuscitado não é uma alucinação. Não roubaram o corpo de Jesus. Não é uma mera manifestação psicológica de gente alterada. Não roubaram o corpo de Jesus
como quiseram espalhar a notícia. É uma experiência viva e existencial. Jesus ressuscitado aparece à igreja, confirma a igreja na fé, e quem faz esta experiência existencial e totalizante de encontro com a vida, de encontro com o Cristo ressuscitado, supera a dor, supera o luto, supera a cruz e ressignifica a experiência da cruz, dando-lhe um sentido pascal, um sentido de ressurreição. Eles estão então imbuídos desta verdade, eles estão plenificados desta certeza, a certeza da vida nova de Cristo Jesus e sua presença vivificadora por meio do seu Espírito no seio da igreja. A dureza do coração, esclerocardia, a dureza do coração, a falta de fé, a incredulidade é um dos temas fortes no Evangelho de Marcos. Poderíamos falar da cegueira dos discípulos. Em todo o texto do Evangelho de Marcos encontramos esse tema que perpassa transversalmente todo o Evangelho de Marcos. Jesus se revela, Jesus faz milagres, Jesus faz sinais. Os discípulos estão sempre como que cegos e não conseguem perceber a experiência bonita da revelação e da manifestação de Jesus. Essa dureza do coração vai sendo sanada aos poucos por uma fé viva na ressurreição e na vida nova. O texto se conclui com um mandato missionário universal. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Nós encontramos esta universalidade da missão também no Evangelho de Mateus, capítulo 28, os versículos 16 a 20. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 46 a 49. Depois da ressurreição, a igreja se dilata na força do Espírito Santo e passa a evangelizar várias regiões, a começar pela Antioquia da Síria, depois migram para a região da Ásia Menor, chegam à Grécia, finalmente à Península Itálica, e aos poucos o evangelho vai tomando corpo e se espalhando por todas as regiões. A igreja não cedeu à tentação de permanecer como um grupo sectário do judaísmo, um pequeno grupo fechado, não. Expandiu-se para além das fronteiras de Israel. Portanto, a universalidade da missão é o mandato fundamental de Jesus ressuscitado. É por isso que também nós hoje, além da missão além fronteiras, nós sempre somos convidados a ser uma igreja missionária, também no nível local, em cada comunidade em que atuamos. Ou a igreja é missionária, ou a igreja não é verdadeiramente igreja de Jesus Cristo ressuscitado. Guardemos então, meus irmãos, minhas irmãs, este ensinamento bonito que Jesus nos faz. Primeiro, a superação da dureza do coração para acolher a fé no ressuscitado como dom. E segundo, a universalidade da missão. Os membros das comunidades de Marcos percebem que havia coisas que precisavam ser ditas e que não foram ditas até o versículo 8. Os versículos 9 a 20, portanto, são material inspirado e canônico, mas estes versículos foram escritos um pouco depois. Os elementos essenciais do querigma aí estão presentes: o túmulo vazio, o anjo que anuncia a ressurreição do crucificado,
a ordem de seguir para a Galileia. Isso já está presente nos versículos 1 a 8. Mas o texto que lemos hoje preenche algumas lacunas. As aparições do ressuscitado e o mandato missionário universal. Estas duas coisas faltavam. Marcos então sintetiza 3 aparições, como disse, a Maria Madalena, aos discípulos de Emaús e aos 11 apóstolos. E como é característica fundamental do Evangelho de Marcos, os discípulos precisam superar a cegueira e a falta de fé. Feita então esta experiência de encontro com o ressuscitado, a igreja está pronta para testemunhá-lo pelos 4 cantos da terra. A ressurreição e as suas consequências, isso é a alegre notícia que deve ser comunicada ao mundo inteiro, também por nós, porque nós somos testemunhas do Cristo ressuscitado. Um abraço a você, meu irmão, minha irmã, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, domingo amanhã, segundo domingo da Páscoa, o domingo da misericórdia. Um abraço.